Hoje nós vamos receber mais um candidato que está a fim de entrar em campo e mostrar que pela primeira vez na história São Luís terá um prefeito presente nas comunidades, em todas elas. Alguém que vai atacar de fato os problemas da nossa tão maltratada ilha. Hoje é um dia especial pelos companheiros da mesa. Recebemos o deputado federal licenciado e pré-candidato a prefeito, Rubens Júnior. Rubens, seja muito bem-vindo aos analistas mais uma vez. Obrigado, boa noite. E, compondo a mesa, nosso querido Danilo Quixaba, nosso homem da rádio, e o inestimável Felipe Clã. Vamos fazer a honra que Felipe está estreando nos analistas. Tenha a bondade da palavra, Danilo. Obrigado, Geraldo. Eu me sinto muito honrado porque é uma entrevista super especial e que, de certa forma, nesse novo formato, a gente pode, à mesa, resolver discutir todas as questões. Felipe. Vamos nós. Seja bem-vindo, pré-candidato. Essa mesa aqui é aberta para um grande debate, aqui se fala o que se acredita, aqui se fala o que a gente gostaria de saber. A gente é quem está após ali a tela. Nós estamos numa pandemia, nós estamos numa crise, nós estamos num país que é menos 6% de um PIB, nós estamos num país que se descobriu que parece que a população brasileira é miserável, que nós não tínhamos registro da população brasileira. Mas pior de tudo, se descobriu que os municípios é onde as pessoas moram e é onde menos se recebe dinheiro. E agora não se tem mais arrecadação, porque o Brasil já vinha afundando e o senhor, sendo eleito, o senhor vai ter que cumprir um PPA, que ainda é desse governo construído pelo grupo do Edivaldo Holanda. Como é que vai ser a sua solução de conseguir trabalhar as ações, que a gente sabe que o senhor só pode mexer nas subações? Como é que o senhor vai fazer esse milagre administrativo e financeiro, caso o senhor seja eleito? Primeiro desafio em relação ao orçamento, eu aprendi na prática. Aprendi sendo deputado estadual e sendo deputado federal no Congresso Nacional, onde inclusive por 2 vezes eu integrei a Comissão Mista de Orçamento. De fato, o PPA é muito mais uma diretriz, porque tem uma expectativa de arrecadação e uma previsão de despesa. Aqui nós não temos o orçamento impositivo. Até ainda há uma emenda impositiva, especialmente a nível federal. Mas o desafio que se bota, portanto, não é de ordem técnico, é de ordem político. E qual é o desafio político? Quem quer que seja o próximo prefeito, e eu estou preparado para isso, tem que mostrar que tem que fazer mais com menos. Tem que encontrar novas formas de resolver velhos problemas. Porque essa é a quadra que se avizinha. Até aqui, a gente enfrenta a crise sanitária. Até aqui, a discussão é de como salvar vidas. Daqui a pouco, quando nós tivermos vencido a crise sanitária, aí vai chegar a hora da gente salvar os empregos e as empresas. De fato, isso afeta na arrecadação, mas por outro lado, há mecanismos que possam ser compensados. E quem mais deveria dar direção para superar a crise econômica, deveria ser o governo federal. Porque o governo federal pode imprimir dinheiro, pode imprimir título público e tem os bancos de fomento. Nem governo do estado, nem prefeitura tem isso. E, infelizmente, do governo Bolsonaro, nós não vamos ter esse tipo de coisa. O Congresso tem dado algumas respostas, como é o caso de equiparar os repasses constitucionais ao ano anterior. Portanto, esse ano, os impactos orçamentários já serão bem menores. E até lá, é possível que a gente perceba o real impacto. Tu falaste de 6%, Felipe. O FMI já fala em até 10% do PIB, pior do que 1929. Mas toda crise também é um momento de oportunidade. Após a crise, por exemplo, da cólera, após a crise, inclusive, da gripe espanhola no início do século XX, nós tivemos a evolução, por exemplo, do sistema de esgotamento sanitário. Então, nós temos que aproveitar para, da pandemia, fazer as mudanças necessárias para que nós não mantenhamos os erros que, inclusive, nos trouxeram até aqui. Essa questão do adiamento das eleições, o senhor com a sua equipe já estão pensando numa estratégia e o senhor acha que a eleição deve ser adiada? Na verdade, tudo no mundo foi adiado.
Olimpíada foi adiado, grandes eventos culturais foram adiados, as regras de orçamento e da lei de responsabilidade fiscal foram flexibilizadas, até a Disney fechou. Então, por que só a eleição não deve ser adiada? A pergunta, na verdade, é o inverso. Se nós mantivermos a data, campanha tem passeata, tem corpo a corpo, tem panfletagem, tem um candidato presente. Se isso tudo acontecer e a gente sem saber quando será o final da pandemia, pode ser que os atos democráticos se transformem num vetor da propagação da doença, causando morte. E não é o que nós queremos. O que eu tenho defendido e meu partido tem defendido? Vamos adiar a eleição por 45 dias. Em vez de ser na primeira semana de outubro, seria no dia 15 de novembro, inclusive uma data emblemática para toda a sociedade brasileira. Com o segundo turno no dia 6 de dezembro. Esse é um assunto que já vinha sendo discutido no Congresso Nacional. É porque a gente não precisa mais ter tanto tempo de transição. A eleição em outubro, a posse em janeiro. Quem perde a eleição no interior do Estado faz desse período um verdadeiro desmantelo. Não existe transição democrática. O que há é, quem perdeu a eleição, falta é tocar fogo na prefeitura. Então, essa proposta de encurtar a transição já existia. Com a pandemia, ela pode ter sido acelerada. Na França, por exemplo, eu já vi a eleição no domingo e a posse na quinta-feira. Quem disputa a eleição já tem que estar preparado. Ele não pode preparar o seu governo na transição. Pelo contrário, na campanha, ele já tem que apresentar suas bases. Portanto, para não ter risco de que com a campanha o vírus volte e que isso faça com que nós percamos vida, eu prefiro que nós adiemos. O que não pode, prorrogação de mandato. Por quê? Porque mandato tem que ter um prazo definido. Você foi eleito por 4 anos, é 4 anos. Só na monarquia tem mandato sem prazo definido, e não é o caso. Portanto, na República, o prazo tem que ser definido. Então, prorrogação de mandato, o próprio Supremo Tribunal Federal dificilmente aceitaria. Então, a saída é adiar a eleição, mas esse ano ainda. Certo. Danilo? Bem, deputado, o senhor é muito jovem, e a minha pergunta é... Nunca votou em 15 de novembro, você. Eu ainda votei muito em 15 de novembro. Eu tive essa chance. Então, eu quero saber da sua relação com a cidade de São Luís, que a maioria pode não saber, né, da sua relação afetiva, de que forma você conviveu com a cidade, qual é a sua inquietude com relação às administrações, porque São Luís sempre foi uma cidade, né, administrada por medalhões ao longo do tempo, né, figuras públicas, políticas bem conhecidas, com uma certa idade, enfim, você... Essa geração política, eu quero saber qual a sua relação afetiva com São Luís e de que forma foi construído aí, como é que você construiu a sua memória referente às últimas administrações que passaram? São Luís é a cidade que eu nasci e que fez meu parto foi o doutor Ademar Bandeira, que foi durante muito tempo o diretor lá do Hospital Socorrão, ali na Clínica São José, ali é Madre Deus Olira, há uma confusão exatamente, mas é na Rua São Pantaleão. Aqui foi onde eu estudei, onde eu namorei, onde eu casei, onde meus filhos nasceram. Eu cresci em São Luís tomando caldo lá na Rua do Sol, o caldo do João. Eu cresci jogando bola na praia contra o time do Totó, que é lá do Mercado Central. A primeira vez que eu tomei cerveja foi lá no Beckmão, no Donatos. Eu frequento um círculo de oração lá na Vila Palmeira, da irmã Márcia. Então, assim, eu vivo essa cidade. E é a cidade onde eu exerci, inclusive, meus mandatos. Então, eu sempre tive essa proximidade. E eu acompanhei de perto, por exemplo, a forma do governador Flávio Dino fazer política. Em 2008, quando o Flávio foi candidato a prefeito, nós perdemos aquela eleição, mas eram apenas 2 deputados que apoiavam o Flávio. E eu já estava com ele. Eu entrei na política junto com o Flávio em 2006. Eu para estadual, ele para federal. Quando ele disputou a eleição de prefeito, eu apoiei. Quando ele disse, vou ser candidato a governador, ninguém acreditava. Lá já estava eu apoiando. Em 2014 a gente ganhou e em 2018 se elegeu. Agora é fácil. Tem muita gente que fala em apoiar o Flávio Dino, mas eu estou nesse negócio desde o início, quando ele perdia as eleições. E a referência que nós temos na cidade de São Luís é que durante os últimos 20 anos, provavelmente a disputa se deu entre Jackson versus Castelo. Não necessariamente Jackson, foi Tadeu, foi Conceição Andrade, às vezes foi Gardênia, o próprio Castelo, mas com a eleição do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, virou a página entre essa dicotomia de Jackson e Castelo. E o prefeito Edivaldo foi reeleito. Eu tenho a convicção que essa eleição marcará uma geração da cidade de São Luís. Quem vai disputar essa eleição marcará os próximos 10, 20 anos da política de São Luís e do Maranhão. Por isso que eu fiz tanto questão de participar, para poder afirmar que eu me preparei a vida inteira para agora servir o povo da nossa cidade. Voltamos aqui com os analistas, agradecer Danilo Quixaba por ter feito o primeiro bloco com a gente, que o chefe estava em missão especial, mas já está aqui, firme, forte, preparado
E vamos continuar com a entrevista com o deputado federal licenciado, pré-candidato a prefeito de São Luís, Rubens Júnior. Eu vou começar com a pergunta, se os amigos dão licença. Por favor. Candidato, nas pesquisas que foram feitas já, e foram feitas algumas, depois parou, o senhor tinha uma pontuação irrisória perante algum, mas não vamos conversar o porquê disso. Eu quero saber como que o senhor se sente tendo essa pontuação irrisória e se isso, quando na hora do pega para capar, se não importa. Eu faço parte de um grupo político liderado pelo governador Flávio Dino que não tem medo de pesquisa. Porque o Flávio, quando entrou em todas as suas primeiras campanhas, todas as pesquisas diziam que ele ia perder a eleição. E ele vencia. Agora mesmo, na eleição do Senado, ninguém acreditava que Elisiane Gama e o Everton Rocha seriam os 2 senadores do Maranhão. Então, eu não me dou o direito de ser pautado por uma pesquisa nesse momento. Nesse momento, conta muito mais pesquisa qualitativa, para a gente saber o sentimento da cidade, e também a agregação política. E mesmo eu tendo baixos percentuais, que eu te disse que eu não me importo, eu sou hoje um pré-candidato que tem um apoio de mais partidos declarados nesse momento. Hoje nós já somos 4. E eu posso te adiantar que até a semana que vem nós já aumentaremos para 5 e o 6º já está noivado. Tudo no tempo da política. Então não tenho pressa, treino é treino e jogo é jogo. Eu sou bom, na hora que disser assim, começou a campanha, está valendo. A gente ainda não sabe sequer quando será a eleição. Então mostra que esse é um momento de indefinição. A cidade não está no clima de eleição, esse é um momento em especial de se debater o combate ao coronavírus e eu tenho convicção de que com a nossa história, com o nosso trabalho na cidade, com a militância que o PCdoB tem, com a chapa de vereadores que nós formamos, a nossa candidatura é a que vai mais crescer na hora que começar a campanha. Natanael, tenha bondade. Rubens, né, tu saiu da secretaria agora, né, nas entrevistas passadas já teve aqui nos analistas, né, e disse que o momento era de contribuir na CECID, né, com vários programas de governo e tudo. E você praticamente ali deixou para assumir de fato ali a pré-candidatura já na reta final ali antes da desincompatibilização, né? E veio o Covid também que acabou ali, né, embaralhando, né, não só a questão das eleições, mas o mundo inteiro, né, se viu ali praticamente parado 3 meses. O TSE ali está sinalizando para o primeiro turno 15 de novembro, né? Um mês ali depois do previsto, ali 1 mês e 10 dias, né? Você acha ali que nessa corrida agora, né, é primordial agora botar mesmo o bloco na rua e com tudo, né, para compensar esse tempo perdido? Como você avalia ali a pandemia, né, diretamente na sua campanha para a Prefeitura de São Luís? Quando a pandemia chegou, eu fui um dos primeiros pré-candidatos a suspender nossos atos de pré-campanha, porque eu sabia que a gente ia perder muitas vidas. O governador Flávio Dino reagiu bem, aumentou muito o número de leitos, construiu o hospital de campanha, adquiriu respiradores, contratou mais médicos, mas ainda assim nós tivemos um número de óbitos alto, menor do que nossos estados vizinhos como Pará, Ceará, Amazonas e Pernambuco, que tem número de infectados parecido com o nosso, mas lá morreu bem mais gente do que aqui, porque aqui nós tivemos a reação mais adequada. E a gente tem 2 opções: uma, ficar se lamentando em casa; 2, ajustar as velas e mudar o planejamento. Foi o que nós fizemos. Nós recuamos, ficamos apenas no debate dos bastidores e agora nós começamos a fase dos debates públicos. Eu estou reeditando o movimento Diálogos por São Luís, inspirado numa experiência do governador Flávio Dino, que ele criou Diálogos pelo Maranhão. Para quê, Natanael? Para justamente debater e discutir os problemas da cidade. Então nós já fizemos um diálogo pela saúde, pela educação, pela cultura, pelos micro e pequenos empresários, diálogo com os nossos pré-candidatos a vereadores, porque nenhum pré-candidato a prefeito tem tantos bons pré-candidatos a vereadores como a gente, e eu estou pronto para mostrar que eu estou preparado para esse debate. Nós temos bons pré-candidatos. Essa será uma eleição de um nível qualificado. Você acha, Rubens, assim, eu vi, né, o lançamento lá, acompanhei, né, alguns momentos lá da live do lançamento do Diálogos. Você acha que não é uma estratégia já repetida, né? Você acha também que a população não está cansada ali desse diálogo mais efetivo em virtude aí até do momento do Brasil, essa guerra política, que todo mundo acaba se acusando, ninguém faz nada e tal, a classe política ficou muito manchada. Você acha que a população ali ainda aceita, ainda está recebendo bem a questão dessa estratégia de conversar com ela para elaborar um plano de campanha, de governo? Há um certo clima de indiferença com a classe política de uma forma geral, mas
quando a gente está conversando com a população, a gente também percebe que eles sabem diferenciar um governo bom de um governo ruim. Então a população, por exemplo, na sua maioria, percebe que o governo Bolsonaro vai na contramão daquilo que é certo. Então aí fica claro que nem todos os políticos são iguais. O Brasil dizia, muda, muda, muda. Mudou, mudou para pior. Desde o impeachment da Dilma, eu tenho um lado na política, eu não tenho vergonha de dizer, eu sou do lado do governador Flávio Dino, eu defendo o legado do presidente Lula, para mim foi o presidente que mais ajudou, especialmente os mais pobres, no Brasil e em especial no estado do Maranhão, e acredito que desde o impeachment, com esse discurso de que muda de qualquer jeito, infelizmente as coisas pioraram. Então é justamente por saber essa diferença que a população reconhece, é que eu acredito que o diálogo ainda é o único caminho possível. Porque se o caminho for de não dialogar, o que sobra? Não, pior você foi generoso, mas assim, vamos fazer a comparação. 2 anos Temer ali, e 2 anos, quem é o pior, né? Quem é o que não é pior, é desesperador, na verdade. Eu também acho. Eu acho nessas duas questões aí, Temer ou Bolsonaro, qual a comparação que você faz dos dois? O Temer foi menos ruim do que o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é a negação da política, é um governo que tem um risco de uma ruptura democrática, que teve uma grande oportunidade de vencer, fazendo uma alternância de poder no país. A alternância de poder sempre tem seu lado positivo, mas ele desperdiçou. Ele prometeu mais Brasília, menos Brasília e mais Brasil, não entregou. Ele prometeu fazer um governo de notáveis, na verdade ele está fazendo interferência política para poder proteger a sua família, de investigações no Rio de Janeiro e de ataques à democracia, como é a questão da fake news. A gente hoje, nós não temos um ministro da saúde efetivo. Em meio à pior pandemia de todos os tempos, nós não temos um ministro da saúde. E para mim é aquela coisa, quem quer resultado não pode gostar de confusão. Quem quer confusão é para esconder a sua incompetência. Então, para mim, o Bolsonaro leva o título de pior presidente que nós tivemos. Porque o PT já está levando a culpa uns 6 anos. Mas vamos culpar mais um pouquinho o PT aqui. O senhor disse que defende o legado, eu gostei desse nome, do presidente Lula, que ele ajudou muito o povo do Maranhão, principalmente os mais pobres, no que eu concordo com as duas coisas. Mas ele ajudou através da ajuda com o Grupo Sarney, que até então era o grupo adversário de vocês, e ele fez isso por 2 vezes, fazendo com que o partido dele não seguisse junto com o governador Flávio Dino pelas 2 vezes, e se duvidar ainda tentaria outra se pudesse. E junto, intrinsecamente ligado a este legado do presidente Lula, nós temos o Petrolão, por exemplo, entre outros escândalos. O senhor não faz uma avaliação dialética do presidente Lula, vendo que há também um lado ruim? E segue aí, na lista aí, a trairagem para o Jackson Lago em 2008. Pronto. Em primeiro lugar, a história não se apaga, então não adianta a gente querer esconder esse ou aquele fato que a gente não consegue. Eu lembro, inclusive, do processo de cassação do Dr. Jackson Lago. Eu era deputado estadual, eu era da base do governo Jackson Lago. Quando o Rosiana assumiu, eu fui para o lado da oposição. Um dos erros da condução do PT e do presidente Lula foi justamente algumas alianças que eles fizeram. Notadamente, o caso do Maranhão é um exemplo nesse sentido. Quando em 2010 o PT decidiu em apoiar a candidatura de Flávio Dino a governador, houve uma intervenção da Nacional decidindo pela candidatura de Rosiana. Naquele ano deixou de ter segundo turno por 4.000 votos. Flávio podia ter ido para o segundo turno já em 2010. Mas o que é que nos cabe? Cabe fazer a crítica responsável. Afinal de contas são partidos aliados, não quer dizer que acertem tudo. E em relação a qualquer questão da justiça, eu entendo que a gente tem que separar o que é pauta da justiça e o que é pauta da política. Na justiça, eu espero que haja um processo justo. E esse apura as responsabilidades, que inclusive, ao meu ver, em relação ao presidente Lula, o processo não foi justo. Houve uma clara aceleração, houve uma clara partidarismo de quem fazia aquele julgamento. Eu entendo que ele é um cidadão como qualquer outro, que a lei tem que valer inclusive para ele. E a lei, para valer para ele, diz que a prisão dele foi ilegal. A prisão até então, só após o trânsito em julgado, ou se for uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, e o processo tem que ser imparcial. Então, uma coisa é a discussão no campo da justiça, outra coisa é a discussão no campo da política. O que eu espero do presidente Lula, e digo publicamente, ainda que o PT ainda não tenha decidido pela nossa candidatura, torço para que isso aconteça, mas eu quero um exemplo de governo voltado para os mais pobres que o Lula fez no Brasil. Isso eu digo, a pessoa pode não gostar do Lula, pode achar ele feio, o que quer que seja, mas tem que admitir que foi o governo voltado para os mais pobres que nós tivemos. Eu concordo, né? Praticamente, né?
quase toda a linha de raciocínio, né? Não há que negar, né, que o Lula inverteu o eixo econômico do país, né, direcionando, movimentar a economia com os mais pobres, certo? Desde que eu me entendo por gente, foi o melhor presidente. Eu considero também um dos melhores. Porém, até administrativamente foi um governo que teve. Porém, não há como fechar os olhos para tudo isso, né? E eu considero pior a escolha política ali logo após o mensalão, né, que ele teve que, como o Bolsonaro está fazendo agora... É o mesmo time, inclusive. É o mesmo time. Aí vai nessas duas coisas que eu te perguntar, Rubens, né? Tu que já é deputado já há alguns anos, por que essa idolatria, né, com Lula e com o Bolsonaro? Né? Ainda cabe isso no país, essa idolatria, por mais que são políticos normais, com passados, né, de pouquíssimas, no caso do Bolsonaro, contribuição parlamentar, né? E essa sucessão de acusações aí, e uma troca de farpa dos dois lados, né? PT, Lula e Bolsonaro, que acaba representando o que é a direita e o que é a esquerda hoje. Por que você acha que tem essa idolatria ainda, que as pessoas não conseguem, sabe, analisar o político, né, através do currículo, do que é certo, independente da sigla? Porque assim, eu acho errada essa criminalização toda ao PT, porque tem gente muito boa no... De volta aqui com os analistas, hoje recebemos o pré-candidato a prefeito de São Luís, Rubens Júnior, que é deputado federal, mas está licenciado, como ele me disse aqui, para ser exclusivamente pré-candidato. Vai, Nathanael, você está com sede. Debate do Marco, comprei minha guitarra no governo Fernando Henrique, na Americana, dólar 1 para 1. Eu comprei um Aiva lindo também. Depois disso não consegui comprar. E nós não compramos um dólar e guardamos, né, rapaz? A gente estaria milionário. E o dólar aí, né, nas alturas, né, e o Neguinho prometeu que o dólar ia cair quando o Dilma caísse, nada também, né? Então, Rubens, né? Voltando aqui para São Luís, né, a gente tem um debate, né, eleitoral chegando, e como 2016, né, tinha alguém despontando na ponta, né, em 2016 era Elisiane, né, hoje nós temos o Braide aí em virtude do recall da eleição passada. E Braide, claro, naturalmente é o candidato a ser questionado, a ser procurado, né, até porque como estratégia de todos os outros ali que querem, né, chegar ali ao segundo turno. Nesse debate eleitoral, né, 2 deputados federais candidatos, né, e eu até falando em termos de tamanho eleitoral, os deputados já praticamente de 3 mandatos, o Braide também. Esse debate ali, né, está se construindo ali, né, se você almeja chegar nessa polarização ou você vai discutir mais a cidade como um todo? Olha, o PCdoB não pode participar figurativamente dessa eleição, porque é o partido do governador Flávio Dino, é um partido que hoje tem 5 vereadores de mandato, uma grande chapa, e agora nós estamos construindo uma grande coalizão. A gente que defende uma frente ampla nacional, nós vamos construir uma frente ampla aqui em São Luís também. E isso dá a certeza que nós vamos crescer a eleição, nós iremos para o segundo turno para vencer a eleição contra o Braide. Pode comparar, eu fui deputado estadual junto com o Braide, nós fomos deputado federal, e pode comparar o meu mandato de estadual com o dele, pode comparar o meu mandato de federal com o dele. Ele foi presidente da CAEM, eu fui secretário das cidades. Pode comparar as 2 gestões, que eu não tenho medo de garantir que o nosso mandato e as nossas atuações sempre foram melhores que a dele. E mais do que isso, eu entendo que política é arte do coletivo. Você tem que ter lado. Inclusive, os meus aliados são melhores do que os aliados dele. O Braide hoje erra quando ele pensa que pode vencer a eleição sozinho, quando ele se esconde dos debates, quando ele, de alguma forma, ele foge de emitir suas opiniões. O Braide, a gente não sabe se ele é Bolsonaro, se ele é Lula, se ele é Flávio Dino, se ele é Sarney. Eleição não é assim. Eleição, a pessoa tem que ter muita transparência, e eu tenho, inclusive, para assumir todos os aliados que eu tenho ao longo dessa trajetória. E mais do que isso, eu me preparei muito para essa eleição. Essa será uma eleição qualificada. Nós já temos as bases do nosso plano de governo, que nós queremos ver a cidade discutindo. Depois da pandemia, com a crise econômica e social que virá, a população não vai ter muita paciência para alguém que vai conhecer a máquina. Tem que chegar alguém que chega e resolva. E além de tudo mais, o prefeito Edivaldo vai entregar uma cidade melhor do que ele pegou, inclusive. O prefeito Edivaldo é óbvio que não resolveu todos os problemas, mas ele teve alguns avanços, como é o caso de ter feito a licitação do transporte, como é o caso da limpeza, como é o caso dos investimentos no centro, muitas obras de praça agora em alguns lugares de asfalto. E isso, inclusive, é algo que cega o Braide,
por ele ser adversário do prefeito Edivaldo, ele diz que tudo está errado. Não, tem erro, mas também tem muitos acertos. E é essa verdade que nós queremos dar o tom para o debate eleitoral. Eu até acho que essa eleição é diferente porque o Edivaldo está num momento melhor do que em 2016. Certamente. Ele, né, um outro projeto que eu destaco, né, que eu acho que não envolve nem muito dinheiro, mas são os ecopontos, né, que deu Os ecopontos, para mim, brilhante. É um sinal de cuidado com a cidade, que é um gesto ali de preocupação que nem envolve projetos mirabolantes. E a regularidade, digamos assim, fiscal do município. A gente está em meio à maior crise e ele anunciou o pagamento do 13º. Tem erro? Tem. Eu faria algumas coisas diferentes, né? Mas também tem os acertos e isso não pode ser escondido. Claro, né? Erros tem, assim, a gente às vezes critica, mas tem que saber reconhecer também quando tem coisas positivas. Mas eu acho que é uma outra eleição. O Edivaldo não é mais o alvo, até porque além dele ter melhorado a sua gestão, ele também está fora da sucessão, não é candidato. Então, assim, não tem porquê, né, ser atacado, ser questionado sempre ali. Então, assim, acho que não cola aquela imagem ali. Né, Eu preciso avisar isso pro Bright, porque parece que ele só está preparado em bater no Edivaldo. Pois é. Eu acho assim que essa repetição me preocupa muito, Rubens, assim, sabe, é uma repetição do debate que assim, que a campanha é um momento que a gente precisa discutir e nessa discussão surgir boas soluções, boas ideias, bons projetos e parece que todo mundo, né, é costume apontar o dedo na ferida, né? Como é que você vê, né, uma São Luís, né, fora desse debate que está ruim, né, e pensando no futuro? Perfeito. A resposta para isso é a base do nosso plano de governo, que está sendo construído de forma democrática. Nós temos 4 eixos, além de saúde e educação. Saúde e educação está acima de qualquer discussão. Na educação a gente tem que ampliar muito a atenção primária, tem que aumentar a quantidade de postos de unidade básica de saúde. A educação de São Luís, nós precisamos melhorar os indicadores, investir mais, cuidar muito da alfabetização, para que o jovem, a criança, possa ser alfabetizado de fato ali no primeiro, no máximo no segundo ano, o ideal é que seja no primeiro, porque em alguns casos o jovem sai do 9º ano e ainda não está alfabetizado. Então esse é um grande desafio, a questão da educação infantil, das creches, mas além de saúde e educação, Nathanael, nós temos 4 eixos, que é a minha cara, que é a nossa razão de estar na política, que nós vamos colocar em debate nessa eleição. Primeira coisa, primeira infância. Nós temos que cuidar das nossas crianças. De 0 a 6 anos, tudo que tu investe na criança, ela leva como uma boa cicatriz para toda a vida. Se ela não tem alimentação, se ela não tem saúde, se ela não tem educação, ela vai ser uma adulta sem os direitos garantidos. Portanto, chegou a hora de nós cuidarmos das nossas crianças. Segundo ponto, combate à pobreza. São Luís é uma cidade pobre. E para combater a pobreza, tu precisa combater de 2 formas. Uma, com política assistencial, ajudando quem mais precisa, mas tu também combate a pobreza gerando riqueza. Porque aí nós temos que discutir a situação do pequeno e microempresário, nós temos que discutir agricultura, nós temos que discutir turismo, nós temos que garantir profissionalização e geração de renda. Terceiro eixo nosso é da cidade, desenvolvimento urbano sustentável. Aí a gente fala de trânsito e transporte, a gente fala de mobilidade, a gente fala de esgotamento, a gente fala de habitação, a gente fala da cidade, para ter uma cidade sustentável, uma cidade inteligente, uma smart city. Quarto e último ponto é a questão da inovação. Está na hora da gente discutir São Luís do futuro. Investir em tecnologia, investir em transparência, garantir inovações, inclusive governamentais, que possam servir para a gente dar um passo para o que São Luís vai ser pelos próximos 20 anos. Muito bem, quando tu falaste aí que o Edivaldo está mais tranquilo, eu fiquei pensando aqui, acho que dessa vez não vamos precisar trabalhar de madrugada, né? Mas vamos brincar de bloqueio e compartilha. Você não soube me amar. Muito legal, que papo aí. Muito bem, meu garoto. Bota o primeiro aí pra gente ver. O que inventaram, Fácil rapaz? demais. O que inventaram? Tá aí o companheiro de partido, presidente do seu partido. E aí, bloqueia ou compartilha? Compartilho. Mergulhou de cabeça na campanha? De cabeça na campanha, ele tem dito muito. A pré-candidatura do Rubem Júnior é para valer e para vencer. Eu admiro as palavras dele. Os amigos dele, todo mundo publicou isso. Alguém? Bota o segundo. Não, isso é só uma informação de que o PCdoB está unido. Isso teve algum secretário que parece que perdeu o rumo do PCdoB? Não, a gente respeita as decisões individuais, mas o PCdoB é um partido unido. Nós tínhamos 2 pré-candidatos, um saiu do partido. Sabe quantos pré-candidatos a vereador saíram do partido acompanhando o que saiu? Nenhum.
O partido ficou todo. E essa é uma máxima nossa, é um patrimônio do PCdoB. A militância está ansiosa para começar a campanha eleitoral. Eu quero ver também. Vota o segundo. Outro companheiro de Isso partido. foi combinado assim, não? Jefferson Portela. Compartilha, é o secretário que vem ajudando a combater a criminalidade. Ele saiu do partido? Ele pediu licença da direção municipal. A gente respeita as decisões pessoais, individuais das pessoas. Eu consigo separar o que é uma coisa de uma eleição e o que é o trabalho dele. Eu tenho certeza que nós estaremos juntos no segundo E turno. até porque, pelo que eu li, né, é uma relação de amizade com Madeira de muito tempo, né, colega de faculdade, uma série de coisas. Então, assim, eu acho que a oposição tentar especular uma crise dentro do partido não pega bem, né? Amigos. O que é estranho Natanael, desculpa, eu já fui homem de partido, eu já fui militante, já fui dirigente, já coordenei quantas e quantas campanhas, isso não existe. Ou você está com o partido ou saia do partido. Esse papo... Tu já saiu do PSB? Não. Então bota o terceiro nome. O prefeito Edivaldo Holanda. Ele tem que sair do PDT? Não, não precisa responder. Não, o entrevistado é mas Rubens. eu vou perguntar isso. Compartilha. Você já falou bem dele vai hoje. Vai entregar uma cidade melhor do que ele pegou. Essa é a minha avaliação e eu faço esse debate público. Eu não vejo os outros pré-candidatos falarem isso que eu falo do Edivaldo. E isso independente do apoio político dele. Então eu tenho um lado na política que eu reconheço que a gestão do Edivaldo tem mais acertos do que erros. Eu concordo que ele vai deixar a cidade melhor, mas também, né? Dá para fazer Se não, uma deixar, postura? se não deixasse 8 anos, né? Para terminar, vamos ver. Ó, a municipalidade aí, ó. Quem é ele? Osmar Filho, presidente da Câmara Municipal. Compartilho, o presidente da Câmara. O senhor tá bonzinho hoje, Eu Camila. sou bonzinho. Na verdade. Eu sou muito do diálogo, eu sou muito da construção. Sempre foi Agora, assim quando mesmo. é para brigar, eu também sou bom de briga. Eu vi o que o senhor disse do Bride, se eu fosse o Bride eu ia ficar velhaco. Então tá compartilhado. O senhor acha que nós temos uma boa Câmara? Tem a Câmara que foi eleita. A população tem a Câmara que E a merece. presidência da República, o senhor considera boa? Foi a que a eleita. população escolheu. Então eu tá bom, divido, entendi. mas nós temos que respeitar a soberania do povo e essa é a regra democrática. Concordo plenamente. Quero agradecer muito, sempre brilhante aqui no nosso programa e muito simpático. Obrigado pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade fazendo esse convite para a gente debater a cidade, para a gente construir uma cidade cada vez melhor. Natanael. Agradecer ao Rubens, né? Tá preparado, afiado, né? Já lustrou ali, né, as ferramentas e vai ser boa essa briga. Tô achando que vai ser, Felipe. Vamos até preparar esse debate da TV Guarani, ver o cenário do olha que nós nem perguntamos o que ele acha de todos os candidatos. Não, mas essa aqui é só a primeira. Essa primeira rodada vai ser uma coisa mais amena, né? O candidato até descontrair Faltou uma mais. perguntinha, né? Pode fazer. Faltou uma perguntinha, né? Dos bastidores, da cozinha. Mas muito rápido. Faça. Prefeito Edivaldo, vem para sua campanha? O PCdoB espera que a gente tenha o apoio dele. Seria uma honra para a gente. Tudo no tempo da política. E se ele for partido, onde é que vem, Felipe? O partido dele? Porque é amigo do Edivaldo? Né? Então... Besteira. Aí é besteira. Pronto. O Jefferson não é besteira também? É negócio de partido, então é besteira. Pronto, está resolvido. Tá certo, né? é isso aí. Mas eu acho que cada um sabe o seu. Isso aí é uma maneira de colocar, até porque a gente aqui, você sabe que a gente brinca até muito porque, também. Né, é um grande reforço numa São campanha, homens né? seríssimos. Jefferson é um homem seríssimo, Edivaldo é um homem seríssimo, não há nada. São homens que mudaram a história do Maranhão, porque ninguém pode acusá-los da principal questão que sempre envergonhou o Maranhão, corrupção. Nós vivemos gerações e gerações de homens públicos corruptos. Eles dois não. Muito bem. O Edivaldo, né? O Edivaldo é uma pessoa do bem, passa uma tranquilidade, uma pessoa muito educada. Sereno. Né? É família. A gente critica porque é o cargo, né? Tem que criticar as ações boas. Mas sempre com respeito. Sempre com respeito, porque a pessoa é muito solícita, educadíssima, né? E com certeza vai ser um grande cabo eleitoral. Falta vir nos analistas. Falta, né? Não falta convite. Não. Gente, obrigado pelos colegas que estiveram aqui. Foi tão bom, o Danilo fez o primeiro bloco com a gente. Obrigado a vocês e o nosso desejo é que essas discussões nos ajudem a entender qual é o melhor caminho para a nossa cidade. Amanhã estaremos de volta com Geisael, está confirmado? Confirmado. Até amanhã.